A aprendizagem de idiomas na fase adulta, ela não só é possível, como ela também tem efeitos muito importantes no cérebro das pessoas que aprendem. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Júlio, esse aqui é o Linguerdade e aqui a gente vai falar sobre aprendizado de idiomas, sobre cultura, sobre alguns pontos da psicologia nesse processo. Então, eu separei um artigo aqui que eu tava pesquisando para fazer esse vídeo, né? E achei esse artigo muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. A aprendizagem de idiomas na idade adulta literalmente redireciona as redes cerebrais. Aprender idiomas na idade adulta estimula a plasticidade cerebral. Embora as crianças consigam aprender novos idiomas rapidamente, nós, adultos, muitas vezes temos dificuldade em lembrar a palavra garfo 3 meses depois de começarmos a aula de francês. Historicamente, essa discrepância relacionada à idade na aprendizagem de idiomas tem intrigado cientistas. Por quê? Aprender o idioma é notoriamente difícil para adultos. Em um novo estudo, pesquisadores ofereceram uma resposta apontando para descobertas surpreendentes ligadas ao cérebro humano. Os resultados sugerem que aprender um novo idioma na idade adulta, na verdade, redireciona as redes cerebrais, desencadeando mudanças que podem ter implicações a longo prazo na memória e na função cognitiva. E tem um ponto aqui que eu vou falar com vocês que é muito interessante, que é isso aqui, ó. À medida que as habilidades melhoram, a compreensão da linguagem altera a forma como os dois hemisférios cerebrais dividem suas funções, sugere o estudo. Produção da linguagem, né, o ato de falar o idioma não causa as mesmas mudanças. Em particular, as alterações na lateralização da linguagem observadas foram maiores na leitura de um novo idioma, menores na audição e insignificantes na fala. Então, olha esse ponto aqui que ele é muito interessante. Basicamente, quando a gente está produzindo a linguagem, né, o ato de falar, ele não causa as mesmas mudanças cerebrais comparado à audição de um idioma e também comparado à leitura. E como a gente tem falado bastante de leitura no canal e cai muito bem como uma luva, né, sobre os assuntos que a gente tem discutido, que é justamente o que produz maior, né, lateralização da linguagem aqui, o que ele está querendo dizer com isso, né? A mudança nos hemisférios cerebrais, ela é ainda maior quando você lê um idioma estrangeiro. Então isso é muito interessante. E aí, continuando, com base nessas descobertas, parece que a produção da linguagem está intrinsecamente ligada ao hemisfério esquerdo do cérebro, mas a compreensão é compartilhada de forma mais flexível entre os hemisférios. A coautora Chipra Gurunandan é pesquisadora do Centro Básico de Cognição Cérebro e Linguagem da BCBL. Ela disse a Inverse, né, que é esse site, que essas descobertas sugerem que, de certa forma, o cérebro adulto é mais flexível do que se supunha anteriormente. Ou seja, adultos também aprendem outros idiomas, né? E é muito importante de quebrar um pouco até aquele preconceito que fala que crianças, elas são muito mais suscetíveis, elas têm muito mais competência para aprender idioma. Isso não anula que os adultos também têm competências para aprender idiomas, né? E às vezes até alguns recursos que as crianças não têm. Lógico que para a criança é muito mais natural se ela estiver exposta, ela consegue desenvolver mais rápido. Mas isso não inviabiliza, ele não torna impossível que isso aconteça para os adultos. Então, se você é adulto que aprendeu um novo idioma, eu acho que isso é muito importante para desmistificar aquela ideia de que isso não é mais possível agora que você tá adulto, né? Então, e sim, isso é possível e continua também, o processo de aprendizado de novo idioma, ele continua a produzir mudanças no seu cérebro. Isso mostra aquela ideia de que o nosso cérebro é neuroplástico, né? Que ele se adapta, né? As ligações neuronais, elas tendem a se adaptar às nossas necessidades, às mudanças que a gente faz nos nossos hábitos e aprender um novo idioma, falar, ler, escrever, ouvir, isso vai ter implicações também nessa mudança. E aí, continuando aqui, o cérebro permanece flexível o suficiente para aprender novos idiomas até a idade adulta, mesmo que aperfeiçoar o sotaque possa se tornar mais difícil com a idade, diz Gurunandan. Supomos que para um adulto possa ser mais fácil aprender um idioma que tenha sons semelhantes à sua língua materna, né? Então, sei lá, o espanhol, o inglês, vamos dizer, o russo, tem
todas essas línguas elas têm sons que são bastante próximos, né? Essas descobertas foram publicadas na segunda-feira no Journal of Neuroscience. A linguagem é um fenômeno distintamente humano, que requer um equilíbrio delicado entre especialização neural e plasticidade, escrevem Gurunandan e sua equipe. Plasticidade neural, né, o que a gente estava falando ali, refere-se à capacidade do cérebro de se modificar para aprender uma nova habilidade. A especialização neural baseia-se no fato de que diferentes tipos de funções cerebrais estão localizadas em hemisférios diferentes do cérebro. Os dois hemisférios não dividem o trabalho de forma igualitária para cada função. O hemisfério esquerdo é amplamente considerado como sendo mais ou menos programado para a linguagem, né? Então o nosso hemisfério esquerdo, que normalmente controla o nosso lado direito do corpo, ele tem as áreas específicas relacionadas a... Não sei se aí na câmera tá aparecendo, mas esse é o meu lado esquerdo, esse aqui é o meu lado direito. Acho que talvez inverteu. O hemisfério esquerdo é amplamente considerado como sendo mais ou menos programado para a linguagem, mas adultos que aprenderam mais de um idioma na primeira infância mostram maior envolvimento do hemisfério direito do que aqueles que cresceram falando apenas um idioma, explica Gurunandan. Olha que interessante isso. Então tem para aquelas crianças, né, até para os adolescentes que cresceram expostos ao novo idioma, tem maior integração nos dois lados. O hemisfério direito também pode contribuir na aprendizagem de um novo idioma, o que torna incerto se o hemisfério esquerdo é de fato especializado na linguagem. O hemisfério direito pode assumir o processamento da linguagem após uma lesão no hemisfério esquerdo. Isso mostra também o quanto que o cérebro acaba se reorganizando para desempenhar funções que às vezes foram lesionadas, né? No início do estudo, Gurunandan e sua equipe perguntaram o que exatamente torna o aprendizado de um idioma tão difícil quando os adultos rotineiramente aprendem novas habilidades complexas ou grandes quantidades de informações para suas profissões. Para responder essa pergunta e determinar como a aprendizagem de línguas na idade adulta influencia a plasticidade e a lateralização, eles usaram tecnologia de ressonância magnética funcional para comparar a atividade cerebral entre os hemisférios enquanto os aprendizes adultos liam, ouviam e falavam em suas línguas nativas e em novas línguas. A análise do grupo de estudo, cujas idades variavam entre 17 a 60 anos, foi concebida para captar como a idade influencia a resposta do cérebro à aprendizagem de línguas. Os pesquisadores acompanharam os resultados neurais de dois grupos de aprendizes de idiomas. Ambos os grupos foram submetidos a múltiplos exames de ressonância magnética funcional enquanto realizavam tarefas de compreensão e produção de linguagem. Aprender um novo idioma altera o cérebro? No início do processo de aprendizagem de uma língua, a língua materna e a nova língua apresentavam semelhanças significativas no cérebro, sugerindo que as pessoas acessavam a nova língua por meio de sua língua materna, né? E muitas das vezes é justamente a gente usa o nosso quadro de referência para acessar aquele novo conhecimento, né? As crianças, como não têm esse quadro de referência, não têm nenhuma língua aprendida, elas aprendem de uma maneira diferente. Em aprendizes avançados, os dois idiomas eram mais distintos e tendiam a se lateralizar em hemisférios opostos. Isso poderia contribuir para uma melhor separação dos dois idiomas. Ao estudar aprendizes adultos de idiomas, descobrimos que o aprendizado de línguas mais tarde na vida também afeta a lateralização na compreensão, mas não na produção, diz Gurunandan. Diferentes aspectos da linguagem, como leitura, audição e fala, apresentam diferentes níveis de lateralização e plasticidade no cérebro. As línguas nativas e as novas conseguiam recrutar hemisférios opostos para a compreensão, mas a fala de qualquer uma delas dependia do hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, por sua vez, parece ser especializado na fala, né? Dentro do que a gente já vem vendo ali, né? Os resultados também sugerem que quando os córtex sensório-motores das pessoas são ativados, córtex, para quem não sabe, vem de cortiça, né? Então a gente está falando da casca do cérebro. Então aquela camada mais externa do cérebro, tá? Os resultados também sugerem que quando os córtex sensório-motores das pessoas são ativados, quando elas começam a usar os olhos, os ouvidos e a boca para falar, o cérebro especializa a sua função. É possível que a dificuldade de aprendizagem da linguagem em adultos surja dos aspectos mais físicos da linguagem. Em conjunto, essas descobertas sugerem que a produção da linguagem está intrinsecamente ligada ao hemisfério esquerdo, enquanto a compreensão é mais flexível. Isso pode explicar por que é mais difícil aprender a falar um novo idioma na idade adulta, embora seja possível aprendê-lo a compreendê-lo muito bem
Olha que interessante isso. Em casos de lesão no hemisfério esquerdo, a leitura ou a compreensão podem ser mais fáceis de serem reaprendidas do que a fala, afirma Guru Nandan. Aprendizagem de idiomas e longevidade. Embora as alterações cerebrais tenham sido ligeiramente maiores em adolescentes no estudo, a compreensão pareceu ser relativamente plástica ao longo da vida. Olha que massa isso, né? Então a gente consegue desenvolver essas competências, né? O cérebro continua se adaptando na idade adulta. Nunca é tarde demais para aprender um novo idioma ou para obter os benefícios cerebrais associados a esse processo. Cada vez mais evidências mostram que aprender um novo idioma pode representar uma ferramenta poderosa para reorganizar a neuroplasticidade cerebral. Estudos demonstram que até mesmo programas de aprendizado de idiomas relativamente curtos, com duração de alguns meses, podem ajudar a remodelar as redes cerebrais, melhorar a cognição global e aumentar a conectividade funcional no cérebro de pessoas idosas. Com o passar das décadas, o cérebro torna-se menos plástico ou capaz de reorganizar suas funções. Há alterações que podem contribuir para um processamento mental mais lento, perda da memória e levar as pessoas a serem capazes de viver de forma independente e administrar suas vidas. Então, resumindo, basicamente, por mais que a neuroplasticidade ela diminua com o avanço da idade, ela continua sendo possível, né? Então, não é porque você já é adulto que isso simplesmente acabou. Passou de, 17 anos, 20 anos, 25 anos, você não pode mais aprender o idioma. Na verdade, você pode, seu cérebro continua se reorganizando, ele não está no estado estável, né? Ele está sempre se modificando para se adaptar aos novos comportamentos, aos novos hábitos que você vai desenvolvendo. E é justamente o fato dele ser plástico, né? Plástico é a ideia dele ser flexível, das ligações neuronais continuarem se readaptando, se reorganizando, que permitem também que a gente desenvolva novos hábitos, né? A leitura, a fala, a escrita, né? Compreender o que você está ouvindo. Então continua sendo possível, né? Você que é adulto, que está querendo aprender um idioma, novamente eu reforço. É possível aprender um novo idioma. Não é porque você não teve uma história de vida em que você aprendeu só o português que isso não é possível, tá? Então, outra coisa também que eu acho que é muito interessante de saber é que quanto mais competência você também tem na sua língua materna, mais fácil também é você desenvolver o aprendizado de um idioma estrangeiro, tá? Porque você já tem um quadro de referência muito maior. Às vezes você conhece uma série de palavras, uma série de assuntos, de temáticas que podem te ajudar a se ancorar ainda melhor também no idioma que você está aprendendo, tá? Então, resumindo, basicamente, é possível aprender um idioma quando a gente é adulto. E para finalizar também, eu queria adicionar alguns outros pontos que são muito importantes de se considerar nessa questão do aprendizado de idiomas. Quando a gente é adulto, né, se a gente for comparar com crianças, existem diferenças muito grandes também nos hábitos, na maneira com que as pessoas se relacionam com a gente, na maneira de pensar, em várias coisas, né? Uma criança ela não se diferencia só no tamanho para um adulto, mas tem uma série de diferenças de comportamentos, né, nesse cérebro. Mas algumas diferenças fundamentais que a gente pode ver são justamente no comportamento também não só das outras pessoas em relação a nós, né? Você tem um incentivo muito grande para uma criança quando ela está aprendendo a falar uma língua para ela falar. Então as pessoas sempre estão ali, né, reforçando com um potencial muito grande aqueles comportamentos. Você tem uma criança que ela não tem aquela vergonha, ela ainda está aprendendo a falar, ela não sabe o que é certo, o que é errado, ela não assimilou ainda o que ela tá fazendo de ruim, o que é errado, etc. Então ela tá aprendendo, ela tá explorando. Enquanto que quando a gente é adulto, a gente já tem várias e várias, digamos, regras, né? Algumas travas que impedem a gente de continuar desenvolvendo, de desenvolver plenamente aquela língua. E, por exemplo, né, sei lá, quando você quer falar alguma frase, algumas expressões, mas você sente vergonha porque você pensa em como as outras pessoas vão ver isso, né? Tem aquela questão da timidez que muitas vezes muitas pessoas desenvolvem. Às vezes a pessoa passou por uma adolescência complicada, com a questão de bullying, timidez, etc. Então, uma série de coisas que vão se acumulando ao longo da vida da pessoa que vão criando alguns bloqueios, né? Enquanto a criança ela não tem nada disso, né? Sobretudo, principalmente se ela tem pais ali atentos, cuidadosos que
vão cuidando desse aprendizado dela, que vão nutrindo isso de maneira adequada, né? Então, pro adulto, né, que já tem uma série de preocupações, uma série de bloqueios, uma série de estresses, né, da vida cotidiana, tem a questão de gerenciar o tempo, de como organizar suas prioridades, de botar comida em casa, de pagar conta. Então, a realidade de aprendizado de um adulto ela é muito diferente de uma criança. A gente falar de uma diferença cerebral, né, na maneira como o cérebro se organiza, não é o único aspecto, né? A gente tem que considerar diversos aspectos ambientais também para conseguir olhar para esse tópico de uma maneira mais justa, né? Porque quando a gente fala de comportamento humano, a gente está falando de algo, né? De um fenômeno que é biopsicossocial, né? Então que sofre influências da biologia, né? A questão do cérebro, do organismo como um todo, da questão da nossa psique, da nossa história de vida, né? Da questão do nosso entorno, da cultura em que a gente vive, né? Então são vários fatores que estão influenciando o aprendizado pro adulto, né? Lógico, pra criança também, mas pro adulto a gente vê que esses fatores mudam, né? Que eles são muito diferentes comparado à criança. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o seu curtir aí e deixe seu comentário aqui o que você achou, o que você já sabia sobre o aprendizado de idiomas na idade adulta e se você tá nessa luta aí por aprender um novo idioma. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!